Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso. Vamos para o nosso boletim Vista Pátria Notícias, hoje com ambiente aqui um pouco improvisado, mas vamos manter o compromisso de levar as principais notícias do dia para você ficar bem informado aqui no seu Vista Pátria Notícias. Vamos lá. Lula chama Arthur Lira para conversa nesta manhã de segunda-feira. Influenciadora de esquerda chora e diz que era mais feliz na época do Bolsonaro. Manifestações contra o PT aconteceram neste domingo. Ministros do Lula abusam de aviões da FAB, você verá o nome aqui, mas já adianto que o campeão é o Flávio Dino. Final de semana marcado por atrito pela Prefeitura de São Paulo, Ricardo Salles, delegado Palumbo, se pronunciando sobre isso. Você que é paulistano, né, deve estar muito interessado nisso, afinal, o presidente Jair Bolsonaro fez uma sinalização, ele como presidente de honra do PL, há uma estruturação do partido, vamos falar disso já também. E o presidente da Colômbia pode cair com menos de um ano. E o ex-príncipe Harry acionou um advogado para se separar de Meghan. Assunto que eu sei que vai mexer com muitos aí, apesar de ser muito mais uma pauta de fofoca, mas envolve diretamente a realeza britânica e traz aqui algumas lições para a gente também. E a última pauta é a guerra na Ucrânia, contraofensiva, com movimentações, derrotas, né, e também tomada de posições hoje pela manhã. Vamos lá, pessoal. Lula chamou Arthur Lira para um café da manhã no Palácio do Alvorada e seria um gesto do atual mandatário do Poder Executivo Federal para poder sinalizar uma pacificação com Arthur Lira. Não que o Arthur Lira acredite nisso, né? Circulou até na mídia, principalmente na mídia alternativa, que o Lira teria recebido um relatório, né, sobre os planos de Lula contra ele. Fui atrás desse relatório, de fontes mais apuradas, não encontrei nada, né, que corroborasse essa informação, mas corroborando a gente analisa em cima disso. O Lira foi tomar o café da manhã com o Lula justamente para poder, na verdade o Lula chamou esse café da manhã para poder demonstrar um gesto de que, olha, nós estamos colocando vocês à parte do que está acontecendo. E isso seria uma forma de prestígio, porque hoje tem um lançamento do programa de governos para carros populares, né? Esse programa de carros populares, que na verdade não vai focar carros populares. O Lira foi chamado justamente para não ter interferência da Câmara, para não ter mudanças nesses programas, né? Então é necessário que haja uma conexão com o Parlamento, com o Congresso, e saiba de fato o que o governo está fazendo, né? Porque há muito atrito nisso aí. E o programa de carros populares, pasmem, vai focar caminhões e ônibus. É isso mesmo que você ouviu. O programa de carros populares do governo vai focar caminhões e ônibus. Então, se você está pensando em comprar o seu ônibus, né, popular, você vai ser beneficiado aí por esse programa do atual governo. Isso aí o Fernando Haddad, né, vai fazer um lançamento hoje desse programa de isenção e facilitação de financiamento. É algo que a gente já viu acontecer e fez com que tivesse mais caminhões do que caminhoneiro na primeira década, né, desse milênio. Quem viveu a época, quem viveu o segundo governo do PT, lembra muito bem disso aí, desse programa de incentivo a caminhões, que acabou gerando acabou prejudicando os caminhoneiros no final da ponta, porque tinha muito caminhão e isso aumentou, né, a demanda e aumentou a oferta, perdão, e o preço do frete foi lá embaixo. Então tá aí, programa de carro popular que é para você comprar caminhão e ônibus, né? Se estiver interessado nisso. O Arthur Lira, ele também se posicionou aí quanto à questão da operação policial. Ele, né, a interlocutores, tinha dito que não queria uma fritura da sua honra, do seu nome. O que nós vimos ontem, o Fantástico, nós vimos não, porque eu acho que vocês não assistiram o Fantástico, mas o que foi feito ontem pela produção do Fantástico foi justamente atacar, bater, né, a ex-assessor do Lira, como movimentava kit robótica, fazendo lá um programa para poder pegar nesse nome do Arthur Lira. Tá? Então, me parece que o governo está tentando demonstrar uma coisa, mas na prática está tentando fazer outra. E o Lira, é sabido que ele tem esse entendimento também. Então, o que podemos ver nos próximos dias,
né, é mais um acirramento disso. Por quê? Aqui vamos conectar já um assunto com o outro, né, com a segunda pauta. Tem CPMI do dia 8, né, duas sessões acontecerão, mas o Lira, né, não convocou sessão presencial. E foi entendido, eu já falei disso aqui na sexta-feira, mas foi entendido isso como um gesto de travar pautas do governo. Então, quem estava na semana passada mentindo para o seu próprio público era a esquerda. O que a esquerda estava colocando? Olha, o Lula é o craque do jogo. O Lula entrou, né, nos 45 segundos do tempo e resolveu o problema. Meu amigão, o Lula está chamando o Lira para tomar café da manhã porque o Lula tentou um gesto, tentou não, está em execução, está em andamento, um gesto, né, de confronto ao Lira, do qual eles não sabem se podem bancar, né? Essa que é a realidade. Eles não sabem se tem peito para bancar isso aí, mesmo com o Supremo Tribunal Federal. Então, o Lira é chamado para um café da manhã. Como é que você chama alguém que você quer fritar para o café da manhã? Você está chamando para prestar satisfações, né? O clima continua mais favorável ao Lira, né? Se você for pegar aí, existem 200 deputados do governo, vamos colocar assim, por sigla partidária 222. Mas sabemos muito bem que nem todos votam com a sigla partidária. União Brasil já foi um problema várias vezes aí, e o PSD também. Oposição, se eu não me engano, são 102, né, da oposição. Se eu não me engano, são 102. Estou falando de cabeça aqui, tá? De orelhada, tá, gente? Sem olhar o computador que está aqui. Já vou ler alguns dados no computador, mas como eu não estou no estúdio, não fica mais difícil. E a maioria ele é independente. O independente, na verdade, né, muitos estão no bloco do Lira. Então como é que você vai jogar isso fora? Para pautas importantes como essa aí. Porque o que está sendo feito no programa de carro popular, que é para caminhão? É justamente para tentar capturar esse público que sempre foi aí mais à direita e é um público que é Jair Bolsonaro, que é o público caminhoneiro. E agora vai ser lançado esse, justamente para trocar a frota, né? Vamos ver o lançamento com detalhes aí de como será isso. Mas provavelmente é isso, tá? E aí, você está renovando a frota, alguém vai comprar o caminhão usado. E o caminhão usado, aí vai aumentando a oferta e joga o preço do frete, que foi uma dor de cabeça já para o Paulo Guedes resolver, Tarcísio na época resolver também, mas é um governo que acha que pode planejar a economia dessa forma, né? Acha que o mercado não vai se autorregular e aí sempre dá problema. Mas Arthur Lira tomou esse café da manhã, saiu, né, foi visto aí saindo, o segundo carro aí é o do Arthur Lira, né, saiu do Palácio da Alvorada, aconteceu a conversa, vamos ver como fica o tom essa semana. O Alcolumbre continua ali, né, com Lula. Vamos observar uma notícia que saiu hoje. O Juscelino Filho é ministro das Comunicações. É um ministério que é dividido com Alcolumbre e com Lira. Tá? Quando eu digo dividido, eu digo os cargos, nomeação dos cargos de segundo escalão e terceiro escalão. Hoje saiu a notícia de que o Juscelino Filho, que o sogro dele despacha no gabinete sem ter sido nomeado a nada. O sogro dele vai lá, entra e fala, então eu quero determinar isso, aquilo outro. E o Juscelino Filho é do União Brasil e isso demonstra claramente o quê? Pode ser o próprio governo demonstrando isso aí. Porque quem tem informação de que ele despacha dentro do ministério? É o próprio governo. Então, o governo está fritando Juscelino Filho. O que eu falei no meu Twitter no dia da votação das MPs, das MPs não, da MP da reestruturação? Qual será a troca de ministério? Né? Qual será a troca de ministério? Juscelino, mais uma vez, sendo fritado aí na imprensa. Olha, se o sogro despacha, Juscelino, isso aí tá errado, infelizmente, amigão, vou ter que te demitir, vamos colocar outro cara aqui, talvez um cara só do Lira, mas se eu colocar um cara só do Lira, o Alcolumbre vai ficar chateado, porque o Alcolumbre é o cara que vai pautar o Zanin na CCJ do Senado. Tá entendendo como é que a coisa continua muito ruim para o Lula? Né? Então, esse é o cenário nesse exato momento. O Lira se fala nos bastidores que ele quer o Ministério da Saúde, né? E o Ministério da Saúde é um ministério que tem muita verba, né? O Ministério da Educação e o Ministério da Saúde é muita verba. Agora vamos dar uma amenizada aqui. Antes,
Vou pedir para você se inscrever no canal. Está assistindo aqui ó, já 10 minutos do nosso boletim com as principais notícias. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo para mais pessoas. Se você apoia o meu trabalho, gosta do meu trabalho, todo dia trazendo informação, né, aqui para você, tanto com vídeos urgentes de última hora, quanto também aqui com o seu boletim compilado, para você não ter que ficar assistindo Globo News, né, assistindo mídia velha, você pode também colaborar com o meu trabalho através do Pix, que está aí na tela e fica no primeiro comentário também. Então você pode colaborar investindo nesse trabalho, qualquer valor, você faz um apoio, um financiamento ao trabalho do jornalismo com viés de direita. Pessoal, uma informação aqui também, foi autorizada a transferência do Roberto Jefferson, tá, para um hospital. Tá? Ele caiu na cela no final de semana e teve possivelmente traumatismo craniano, ainda não está muito claro isso, mas foi autorizado pelo Alexandre de Moraes. Né, falamos sobre isso lá no Jornal Brasil, inclusive o link do Jornal Brasil está aí no primeiro comentário, pessoal. Então o Roberto Jefferson vai ser transferido, já foi transferido na verdade, tá? Influenciadora chorou ao lembrar que era mais feliz na época do Bolsonaro. Só que essa influenciadora, ela é de esquerda, né? E a influenciadora que fez campanha para o Lula no TikTok com imagens, com roupa do MST. Dê uma olhada aí em como ela se coloca, dizendo que ela não vai mais falar sobre política e um motivo. Dê uma olhada. Ter feito trabalho pro Lula, não trabalho, mas querer colocar o Lula ali, porque, sinceramente, a esquerda cagou pra mim. Então hoje eu não ligo mais pra política, eu não quero mais saber de política na minha página, você não vê mais post de política, eu nem tenho vontade de fazer post de política. E é isso, eu sinceramente eu era mais feliz no governo Bolsonaro, cara. Verdade. E eu odeio o Bolsonaro. Eu odeio o Bolsonaro, mas eu era mais feliz no governo Bolsonaro. Verdade. Então tá aí, né? Ela era mais feliz na época do Bolsonaro. Chorou, inclusive, porque ela odeia o Bolsonaro, mas tem que admitir a verdade. Algum de vocês também era mais feliz na época do Bolsonaro? Obviamente eu era mais feliz na época do Bolsonaro. E eu acho que o Brasil também era mais feliz, né? É interessante que um dos lemas do PT foi ser o Brasil feliz de novo, né? Na verdade, felicidade não tem nada com essas políticas que eles estão trazendo, essa divisão, guerra do bem contra o mal, enfim. Os ministros manifestações. Antes temos aqui as manifestações que aconteceram nesse domingo, né? Manifestações que aconteceram no Brasil todo. A manifestação foi muito fraca, tá? A manifestação foi pequena e um dos motivos para isso é que ela não teve adesão dos bolsonaristas. Tá? O presidente Jair Bolsonaro fez um pedido para que as pessoas não participassem desse tipo de movimentação nesse exato momento. Então o pedido foi atendido, foi acatado, já sabia que seria assim, esvaziado. Inclusive o próprio MBL pediu para, se retirou da organização do movimento, mas ele foi mantido com o Vem Pra Rua. Além disso, existem deputados sérios, né, que participaram do movimento, como Luiz Felipe de Orleans e Bragança e também como Marcel Van Hatten. São deputados que têm a sua seriedade, estão de fato lutando pelo Brasil, estão colocando o Brasil acima dos seus interesses pessoais, mas acham, né, que nesse momento tem que ter uma manifestação direta, né, contra essa interferência do judiciário em mandatos e também na liberdade de expressão. E esses deputados, né, são deputados aí que sempre mantiveram a sua voz, que é a principal arma do parlamentar, ativa. Então não são pessoas que se esconderam em determinado momento e voltaram agora para aproveitar o hype como o MBL, tá? Então esses aí eu respeito, entendo e participaram da manifestação. Vamos dar uma olhada rapidinho aí. Teve o Vem Pra Rua soltando o balão. Então, teve essa manifestação no domingo, foi fraca, mas teve, tá? Os ministros do Lula abusam dos aviões da FAB. E vamos ver aqui quem são os ministros que mais abusam dos aviões da FAB. O principal deles é o Flávio Dino, né? O Flávio Dino, ele de vez em quando, ele diz o seguinte, como é que é esse abuso, tá, pessoal? O abuso é o seguinte,
ele tem direito, o ministro ele tem direito a andar no avião da FAB, o avião oficial, se ele tiver uma missão oficial, uma agenda oficial. Aí o que acontece? O que é normal no mundo da política? O deputado, o senador e também os ministros costumam ir para a sua base, até mesmo porque o Flávio Dino ele não é só ministro, ele também é senador pelo Maranhão. Então eles costumam ir visitar a sua base, passam o final de semana no seu estado. E se o Flávio Dino quer sair de Brasília e ir para o Maranhão, ele tem que comprar sua passagem aérea, né, para fazer isso. Mas se o Flávio Dino tiver uma agenda oficial no sábado ou no domingo, ele pode usar o avião da FAB, ir até o Maranhão, passa o final de semana lá em missão oficial e volta na segunda com o avião oficial. Olha que legal. Isso pode acontecer. Então, e muitos ministros fazem isso. Estranhamente, coincidentemente, agendas oficiais acontecem no final de semana e é muito conveniente a eles. Mas o Flávio Dino, ele vai além. E aqui eu pego o meu computadorzinho para justamente ver aqui a quantidade de voos, porque o Flávio Dino, ele escancarou mesmo, ele falou, mano, é missão oficial. Eu vou alegar motivo de segurança. Eu não quero andar no avião com gente do povo. Inclusive teve Bolsonaro ontem, né, voltando de São Paulo, voo de carreira, voo normal. E o Flávio Dino é o campeão de viagem. O ministro da Segurança Pública, Flávio Dino, é o recordista nesse tipo de viagem. Em apenas 3 viagens, o ministro tinha compromissos oficiais, né? Que, na verdade, ele fez o uso dos voos nas sextas-feiras e nos sábados para São Luís. O Flávio Dino, ele, nos restantes, ele alegou, como eu falei para vocês, motivo de segurança para usar o jatinho da FAB. O voo, o total de voos que ele fez aqui, né, para lá, fez 9 voos. Foram 9 voos usando o avião da FAB. Em segunda, veio o Luiz Marinho. Luiz Marinho, que é ministro do Trabalho e Emprego, que fez aí 8 viagens para São Paulo às sextas-feiras, com retorno na segunda-feira, né? O primeiro voo ocorreu em 13 de janeiro, quando não tem agenda oficial em São Paulo. Marinho, assim como o Dino, também alegou questão de segurança. Querem bater no ministro, talvez, aí, né? Aí ele precisou usar um jatinho, fazer um voo de jatinho caríssimo. O Fernando Haddad é o terceiro caso, né? Vem aí também com uma grande quantidade de voos, ele que tem gabinete também em São Paulo. Ele fez 7 voos, né, com destino para São Paulo, foram 5 às sextas-feiras e 2 à quinta-feira. Esse aí é mais esperto, vai logo na quinta, pega sexta, sábado e domingo. Aí nos outros casos vem a Nízia Trindade, né, que viajou 7 vezes aí, que é a ministra da Saúde. Tem um ranking aí, tem Daniela do Vaguinho também, na turma, e por aí vai. Agora a Nízia Trindade, só lembrando, a Nízia Trindade é a ministra da Saúde. É a ministra que talvez é da cota do PT, pode ser rifada aí, né, para alocar a turma do Lira. Então, mais uma maracutaia com o dinheiro do povo. E o final de semana foi marcado, esse tema é muito importante, foi um atrito entre Salles e a nacional do PL, Valdemar Costa Neto, e até mesmo o presidente Jair Bolsonaro, né? Acabou entrando na reta aqui, alguns interpretaram dessa forma. O Salles, né, soltou um tweet dizendo que quem com porcos anda, farelos come, né? Um ditado popular. E o Ricardo Salles depois ele coloca um tweet explicando isso, no dia 3 de junho. Vou explicar. Valdemar, através do deputado Antônio Carlos Rodrigues, ex-ministro de Dilma e atual elo de ligação do PL com o PT, tem uma secretaria e 2 subprefeituras na administração Nunes, que não apoiou o Bolsonaro no ano passado e ainda disse ao Estadão não querer ser o candidato da direita. Seu partido, o MDB, tem ministérios e a base é do PT no Congresso. E a base do PT no Congresso. A prefeitura de Nunes e Marta está cheia de petistas. Enfim, para o Centrão é tudo business. Não são conservadores, nem liberais, nem de direita. Muito menos oposição. Jamais serão. Serão sempre governo. Não foi para isso que passamos 4 anos lutando contra a esquerda. Vergonha. E aí o delegado Palumbo, né, ele solta também aí um vídeo
para poder endossar, porque o delegado Palumbo, tá? Você que não é de São Paulo, mas não sabe a importância do delegado Palumbo. Teve uma votação muito boa, né? Ele que é um deputado aí que, pô, conhecidíssimo pelas suas atuações, né? Delegado, foi vereador, muito bem votado e agora é deputado lá no Congresso e tá alinhado com a direita. E o delegado disse o seguinte sobre esse conhecimento de causa, né? Ele foi vereador, dá uma olhada. Não foi para isso que passamos 4 anos lutando contra a esquerda. Salles também disse que o presidente, né, do PL, o Valdemar, através de um deputado, ex-ministro da Dilma, e o atual elo de ligação do PL com o PT. Tem uma secretaria e 2 subprefeituras na administração de Nunes. O que eu posso dizer é o seguinte: eu passei 2 anos como vereador e as subprefeituras são todas loteadas para amigos dos amigos. E tem vereador do PL que tem subprefeitura sim. Então é verdade o que o Salles falou, eu posso afirmar com convicção. Briga interna pela Prefeitura de São Paulo, né, já que há esse movimento do Centrão aliado com a esquerda que conseguiu fazer uma costura com a nacional do partido. O PL está se estruturando para as eleições do ano que vem. E, obviamente, o presidente Bolsonaro foi lá, sentou com o Nunes 2 vezes, né, disse que ele é o melhor candidato. Mas, na verdade, o Bolsonaro ele sempre faz isso. Né? Com o Romário também. Ele disse que foi lá, voto no Romário, mas, na verdade, ele, no final das contas, votou no Daniel Silveira. E eu já sabia que ele ia votar no Daniel Silveira. Falei isso várias vezes. Por isso fiz campanha para o Silveira na época. E no último dia, depois ele descobre, o Romário está chateado até hoje, né? Porque o Bolsonaro votou no Daniel Silveira, de fato. O Bolsonaro, ele diferente do que alguns aí que ficam muito chateados, né, com uma certa linha da direita, né, que detesta o Bolsonaro, então se é que dá para levar como linha da direita, mas uma direita mais extrema, coloca, não, o Bolsonaro traiu e tudo mais. O Bolsonaro, ele está hoje como um representante de um partido. E esse partido, obviamente, que ele quer, né, fortalecimento dessa base, e muitas vezes isso passa por certas ligações ali, né, certas nomeações, o partido vai precisar de verba. Então, óbvio que tudo isso está incluído, meu amigo, está incluído. Só o partido do PL entrou na briga, né, com a questão da auditoria das urnas, apresentou um relatório e tomou uma multa bilionária. Né? O PL, quando se faz necessário, ele entra na briga junto. Agora, obviamente que no mundo da política existem costuras. O Salles está errado aí? O Salles não está errado. Tá? É de fato, você pensando puramente como ideologia, né, com viés de direita, esse apoio a Nunes é terrível. Agora, se você for olhar com uma visão de partido, você também vai entender que é o seguinte: olha, o Bolsonaro perdeu na capital São Paulo. O Boulos está na liderança. Nesse caso, seria melhor fazer uma coligação, tentar puxar o centro. Existem essas movimentações de bastidores, né, que, para quem está de fora da política, né, muitas vezes é visto já como um ato de traição, revolta, que nada. Né? Duvido que isso aconteça, duvido que haja um rompimento entre Salles e Bolsonaro. Creio que essa semana já vai estar tudo resolvido, tanto ou para apoio do Nunes ou outro. As insatisfações na política são colocadas claramente, na esquerda acontece o tempo todo também, não há divisão, não há guerra entre direita. Há uma demarcação por território, há uma tentativa de conseguir a nomeação. Na política, inclusive, existe uma máxima de que quanto você mais bate, mais você ganha. Né? Se você fala bem do cara, o cara não dá nada para você. Eu não estou falando aqui em relação ao Bolsonaro não, tá, pessoal? Eu estou falando uma política do modo geral. O cara que quer uma secretaria, é base do governo, o cara vai lá, ele fala bem do governador, o governador, você já está comigo. Aí você vai lá, você xinga o governador, e fala, opa, vem cá, vem conversar, o que você quer? A política é desse jeito aí, tá? Então, não é à toa que a gente começou hoje aqui o boletim falando do chamamento do Lula e do Lira, lá o Lula chamando o Lira para tomar café, com o Lira partindo para cima, travando pauta, e é desse jeito que acontece, tá? Mas eu não acho que esteja acontecendo traição nenhuma aí. O que está acontecendo é interesses de um determinado setor dentro do partido, vão ter conflitos, né, e no final vai se ajeitar e o PL e a direita vai continuar avançando politicamente. No Rio de Janeiro acontece a mesma coisa, né? Há uma corrente que é a corrente do Altineu e a corrente do governador, que estão em atrito nesse exato momento.
né, e nem por isso, né, agora vamos implodir tudo e acabar com tudo que foi eleito nas urnas, projeto do partido do presidente e tudo mais. Então, calmem aos emocionados que estão indo apontar dedos nas redes sociais e não estão por dentro do que está acontecendo nos bastidores da política. Como falei, o Salles tem a sua razão, olhando ideologicamente. E também, ele, óbvio que ele está puxando para ele, eu sou o candidato. E ele vai fazer isso. Se ele não fizer isso, ele não está nem demonstrando gana em querer ser prefeito, né? Então, essa briga aí vai ser resolvida internamente dentro do partido, tá? Esse é o fato. Não compre brigas, né, que você não esteja por dentro de tudo que está acontecendo, tá bom? Então, nem Bolsonaro é traidor, nem Salles é traidor, né, até que se prove o contrário, tá bom? O que nós temos agora é a pauta internacional, para a gente ir para o encerramento do vídeo. Uma notinha rápida aqui, né? O ex-príncipe, né, perdeu todos os títulos reais. O Harry, né, que é o problemático, casou com a Meghan feminista e tudo mais, fez o cara perder todos os títulos aí, ele deixou ser guiado pela mulher. Conclusão, esse final de semana, ele acionou um advogado para fazer o divórcio entre ele e Meghan. Se o divórcio vai acontecer ou não, a gente não sabe, mas o fato é que você abrir mão dos valores, das tradições, né, no qual todas aqui as ressalvas, mas a coroa britânica ainda mantém, aí você vai falar, mas o rei, o rei é um fomentador do globalismo, né? Tira tudo, pega a instituição monarquia, que continua sendo um expoente ali da tradição, do tradicionalismo e tudo mais, uma coisa que, quando se fala em tradição, conservadorismo, é uma coisa que sempre deu certo, continua se repetindo porque está dando certo, tá? Basicamente é isso aqui. Aí vai lá, a Meghan, feminista, progressista, faz o cara escrever um livro falando mal da própria família, né, lavando roupa suja, enfim, criou vários escândalos. E agora, essa possibilidade aí de simplesmente se separarem, né? Olha o estrago que essa mulher fez na vida desse cara, e é nítido e notório, né, que ela está fazendo. Mas agora vamos a uma pauta seríssima, uma pauta grave aqui, que foi o áudio vazado em que o embaixador da Colômbia na Venezuela, Armando Bennett, se dirige a Laura Saraiva, chefe de gabinete do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, que acabou demitindo ambos, né, tanto a Laura Saraiva, que é chefe do gabinete, quanto o embaixador. Sabe o que o áudio trazia? O áudio do embaixador da Colômbia na Venezuela contra a chefe de gabinete presidencial, né, do Gustavo Petro, aquele que defende a liberação da cocaína, tá? De esquerda, estava agora há pouco com Lula aqui. O áudio diz o seguinte: não estou te ameaçando, mas agora estou, filho da puta. Você e o presidente, ouviu? Não estou te ameaçando, mas se você quiser que eu te ameace, vou sair e contar tudo o que eu sei. O que eu sei é suficiente para acabar com o mundo, ouviu? Com o seu e com o meu. Meu amigo, que áudio é esse? Uma verdadeira bomba, né? Agora, já que ele foi demitido, né, na sexta-feira, o mundo quer saber. Mesmo que acabe com o mundo dele e com o mundo do presidente. O que diabos Bennett, ex-embaixador da Colômbia na Venezuela, sabe? O povo quer saber, tá? Então, e é o presidente que defende a cocaína, hein? Cartel do Sol, meu Deus do céu, que diabo. Foca nesse cara aí que vai achar a linha da polêmica, né, desse fomento de liberação das drogas no mundo. E para a última pauta aqui, a guerra na Ucrânia, foi iniciada uma tentativa de uma contraofensiva, iniciada oficialmente a contraofensiva, inclusive foi anunciado pelos próprios comandantes militares da Rússia. O primeiro dia parece que foi um fracasso total, né, segundo o que apontam, muitas baixas ucranianas, mas já o segundo dia de ofensiva eles conseguiram tomar 2 cidades da linha ocupada. Após a linha inimiga, eles romperam a linha e tomaram 2 cidades, fazendo o exército russo recuar, né, dessas 2 cidades. Então, no momento aí, está em andamento a contraofensiva, que demorou tanto para acontecer, nunca começava. Começou, a primeira ação foi um fracasso, mas agora já conseguiram 2 cidades. Foi um recuo estratégico, as batalhas aí nos próximos dias vão mostrar, né, o real sentido de tudo isso. O fato é que agora o pau vai quebrar, né, lá no leste
da Ucrânia, vai ter muita ação, vai ter muito fogo, né? Guerra pra valer. Estava muito estático aquela linha de batalha ali, aquele fronte de batalha, e agora a Ucrânia vai tentar recuperar os territórios. Passaram meses treinando, né, com os equipamentos enviados pela OTAN, e agora, de fato, é um exército treinado pela OTAN em ação contra o exército russo, tá? Pessoal, aqui foi o Boletim Vista Pátria News. Notícias. Inscreva-se, compartilha e apoie o nosso trabalho, também através do Pix, que está no primeiro comentário. E à noite nós nos vemos lá no Jornal Brasil, 8 da noite ao vivo. Muita gente não consegue achar o Jornal Brasil, então o que eu peço a vocês? No link aí, no primeiro comentário, tem um link do jornal. Você clica lá, já se inscreve, né, e acompanha no teu feed. Mas 8 da noite estaremos ao vivo lá, tá bom? Forte abraço, tchau, tchau.